Olá, pessoal. Bem-vindo ao Conexão Implanta, o podcast destinado aí para conselheiros, gestores, dirigentes e técnicos de conselhos profissionais. Nosso objetivo aqui é a cada conversa um convite à reflexão e, de fato, melhorar a governança e gestão dos conselhos. Meu nome é Renato Melo. Trabalho hoje na parte da educação executiva da Implanta e hoje nós vamos falar de um assunto super importante. Temos dois grandes convidados aqui para falar sobre transparência pública. E para este debate, queria passar aqui a palavra para os nossos convidados. Eu estou aqui com Getro Coutinho e Leopoldo Matias. Sejam muito bem-vindos. Para mim é um prazer recebê-los aqui no nosso podcast. Então, vou passar a palavra aí para vocês, começar aí com o Getro. Getro, se apresente aí para os nossos colegas aí que estão nos assistindo. Fala, Renato, tudo bem? Leopoldo, tudo bom? Bom, eu sou Getro, trabalho no TCU. Antes do TCU, trabalhei também no Banco Central, sempre envolvido com governança, riscos, controle. Sou um partidário da transparência também, objeto de estudo meu. Então, tenho, nessa parte acadêmica, né? Tenho formação em administração, formação em contabilidade, estou fazendo uma terceira graduação também. Tenho 5 pós-graduações e terminando um mestrado, né? O mestrado é um buraco negro, né, velho? Você entra e não sabe se sai. Eu estou tentando sair. Mas com um pouquinho aí de mais de tempo, acho que vai dar certo. Então é isso, bastante empolgado aqui participar do podcast e a gente conseguir debater sobre esse tema tão importante que é a transparência pública, especialmente nos conselhos. Tudo bom, Renato? Getro? Bom, eu trabalho na Implanta já tem aí um pouco mais de 10 anos. Atualmente exerço a função de gerente das áreas meio e contábil. Dentre os produtos aí que nós temos, o Portal da Transparência, mas na área de TI já estou há mais de 20 anos aí. E o Portal da Transparência, a gente desenvolveu ele na Implanta em 2016 e eu tenho trabalhado com ele desde o início. Eu costumo dizer que, para mim, é o meu motivo de orgulho na carreira, né, poder trabalhar em algo que a gente vê que pode mudar a sociedade, que tem o poder de realmente levar, né, um pouco da transparência aí para a sociedade como um todo. É um prazer estar aqui, né, eu acho que é um assunto realmente super importante e com certeza a gente vai conseguir debater bastante sobre isso. Não tenho 5 pós-graduações ainda, né, mas já tenho uma pós aí na área de contabilidade pública, uma na gestão de projetos e sou formado totalmente aí para a área de TI, mais voltado para a parte técnica mesmo. Então vamos lá. Getro, queria começar contigo. Bora. Por que a transparência pública ela é tão importante no nosso contexto quando a gente fala em gestão pública? Beleza, a gente está aqui, cara, você pega a Constituição na República Federativa do Brasil, né? E república é um conceito que remete lá aos romanos e aos gregos também, de certa forma, na questão da res publica, a coisa pública. Ou seja, a gente trata a coisa pública gerenciando uma coisa que não é nossa. Então, um conselheiro ou um gestor no conselho profissional, ele está gerenciando recursos que não são dele, ok? Então, conforme a sociedade evoluiu, né, nada mais justo do que essa mesma sociedade colocar, né, ao longo da história aí, algumas obrigações para esse gestor público que gerencia coisas que não são dele. Ok? Então, nessa perspectiva, uma dessas obrigações que uma república precisa deixar muito claro são justamente as formas pelas quais esse gestor vai prestar contas da gestão que ele fez do recurso que não é dele para o dono do recurso que é a sociedade. Então, a transparência pública é uma dessas formas, tá? Que o gestor público tem por obrigação, ok, de dizer para a sociedade o que ele fez com os recursos que não são dele, mas que são dela sociedade. Então, muito mais do que uma obrigação legal, no Brasil é uma obrigação legal, você tem o artigo 70, parágrafo único da Constituição, tem o artigo 37 caput, você tem a Lei de Acesso à Informação e outras leis também que dão para esse gestor a obrigação legal de fazer, mas eu gosto de pensar na transparência como não só uma obrigação legal, mas uma coisa anterior, uma obrigação ética e moral, já que você, como gestor público, gerencia alguma coisa que não é sua. Nesse ponto, eu
até gostaria de complementar dizendo que eu considero que a transparência é uma consequência. É a consequência da boa gestão no dia a dia do conselho. Então, se ele pratica uma boa gestão e se ele, né, gere os recursos de forma correta, a transparência ela é apenas um passo acessório e ela deixa de ser realmente o objetivo final, né? Faz sentido, né? Se a gestão for boa, obviamente que o órgão público vai querer divulgar isso, né? Transparecer isso. E no caso de a gente ter desafio, eu acho que também é importante que a sociedade saiba, né? Por exemplo, muitos órgãos às vezes estabelecem um planejamento estratégico, pensa lá nos objetivos e tal, e aí no meio do caminho acontece alguma coisa que impede aquela organização de atingir o objetivo, e aí a organização fica naquela, publico, não publico, né? Dou transparência, não. Eu acho que é justo você dar transparência e dizer quais foram as situações que impediram você de atingir esse objetivo. Então, essa conversa madura e, entre aspas, adulta, né? É importante também para que a gente consiga melhorar. E no contexto dos conselhos profissionais? Como está essa radiografia? Como é que está a transparência no caso dos conselhos? O TCU fez um trabalho, que é o Acórdão 1648/2024, que ele fez uma auditoria de conformidade. Então, a auditoria de conformidade é uma auditoria onde o TCU vai avaliar o cumprimento de alguma norma. E, nesse caso, a norma foi Lei de Acesso à Informação. Lei de Acesso à Informação é uma lei de 2011, né? Ela veio como, na época, né, uma das leis mais revolucionárias nessa parte de transparência. E parte do objetivo da Lei de Acesso à Informação era mudar a cultura que o setor público tinha até então. Então, a gente tinha uma cultura de que o setor público era uma caixa preta, aquela caixa preta do avião, que você só descobre depois que deu errado, né, depois do acidente. Mas a ideia era mudar essa cultura de caixa preta para uma cultura de transparência e principalmente transparência ativa, né? Então, a ideia do legislador a publicar né, além de regulamentar o direito fundamental no artigo 5º e tal, e do acesso à informação e outras coisas, era também promover uma cultura de transparência no setor público. E o TCU, então, fez essa auditoria, né, o acordo publicado em 2024, portanto, aí 13 anos depois da lei, para avaliar como é que estava a aderência dos conselhos profissionais aos requisitos que a Lei de Acesso da Informação pedia. Então, muito mais do que uma lista do que deveria ser divulgado ou não, a lei também diz como devem ser divulgados esses dados, essas informações dos conselhos, por exemplo, né? Não somente, mas também os conselhos. Então, o TCU avaliou como que essas informações estavam divulgadas. E o acórdão, ele dá um resultado misto, assim, entendeu? Você tem conselhos que estão muito bem, né? Com um grau de aderência lá bastante alto, mas você tem a maioria dos conselhos ainda com algumas dificuldades, em nível intermediário ou até inicial de transparência. Então, assim, muito mais do que olhar o retrato do acórdão, eu acho que é importante olhar a evolução, né? De 2024 para cá, teu conselho melhorou em transparência? Okay? Quais foram as informações que ele agora está divulgando? Ele tem maior contato com a sociedade por causa dessas dados e informações? Você instalou processo de trabalho, você implantou sistemas, você organizou essa parte do seu conselho para divulgar esses dados e informações que a lei exige? Então, a evolução sobre esse tema, ela é muito, muito importante também. E nós temos visto, eu acho que um movimento, né, nos últimos 2 anos, aí, desde o Acórdão 648, nessa direção, né? Hoje, é claro que o Conselho, como qualquer outra entidade, ele é um recorte da sociedade. Então, você tem aquele bloco que vai ser eu faço por obrigação, e se amanhã o TCU parar de me cobrar, eu paro de fazer no mesmo instante, né, ou até 5 minutos antes. E você vai ter aquele outro bloco que é o que está trazendo isso como uma cultura para dentro do Conselho, que está internalizando essa questão da transparência, e a gente tem visto muito isso. Então, se a gente fosse pegar o recorte de 2024, dá um 648, você tinha ali em torno de talvez 40% que tinha a prestação de contas em dados abertos, por exemplo, né? Se você pega esse recorte hoje, esse número aumentou significativamente. A gente tem visto isso pela operação do dia a dia, trabalhando com o sistema, trabalhando com os conselhos. Então, eu tenho certeza que num próximo acórdão do TCU, esse número vai ser muito maior, né? E a gente vai ter não só... eu acho que o acórdão ele traz essa questão do TCU de mudar um pouco o foco.
Antes era você tem a informação, agora ele passa a ser essa informação está estruturada, essa informação está correta, essa informação é boa. Então ele muda um pouco da quantidade para a qualidade. E se a gente pegar agora, tiver o próximo acórdão, com certeza esses números virão bem melhores, porque os conselhos evoluíram bastante nesses últimos 2 anos aí. Você citou aí dados abertos, Leopoldo, e eu queria destinar um tempinho para vocês dois. Quais são essas obrigações específicas dos conselhos em relação à transparência? Mas explique para a nossa audiência o que exatamente são esses dados abertos, qual a melhor prática, como estruturar para que isso... e qual a importância de que os dados estejam de maneira aberta, como preceitua a lei. Se a gente for pegar em relação às obrigações do Conselho, eu acho que a gente pode separar basicamente hoje, falando sobre transparência e prestação de contas, nesses 2 grandes blocos. Prestação de contas, que é o que a IN 84 traz, e depois foi já atualizado agora uma parte pela DN 216, mas seria a prestação de contas anual via relatório de gestão, que os conselhos regionais têm até final de março para publicar, e os conselhos federais até maio, porque nesse momento agora o TCU determinou que eles têm que consolidar algumas informações. Partindo para a parte de transparência, que aí é a LAI, a gente tem aí também 2 divisões, vamos colocar. A primeira parte de relatórios que os conselhos devem publicar, que é para a sociedade como um todo, para o leigo tecnicamente, ou para as pessoas conseguirem ler, pegar um relatório e conseguir entender a informação. E a gente tem um bloco que seria de dados abertos. Dado aberto são dados estruturados de forma que uma máquina consiga ler. Então, o TCU hoje pluga alguns robôs que ele chama para fazer a leitura da base dos conselhos, mas não só o TCU, qualquer ente, qualquer entidade jornalística, cidadão, qualquer um pode fazer o mesmo, que é estruturar os dados de forma que seja legível por máquina, ou seja, eu consiga extrair as informações e fazer uma categorização delas. Basicamente seria isso. E o engraçado, assim, no universo dos conselhos é porque quando a gente fala de dados abertos, parece que é uma coisa nova, né? Parece que surgiu em 2024 a ideia, o conceito de dados abertos e a obrigação. Mas a obrigação sempre existiu desde da primeira versão da lei, já estava lá. E eu diria que, via de regra, tudo aquilo que está em relatório no portal da transparência também deveria estar em dados abertos. Para lei de transparência, lei de acesso à informação, não existe uma diferenciação entre essa informação é de dados abertos e essa informação não. Ele fala que deve ser estruturado em dados abertos. Então, o que passa a acontecer agora é que o TCU está determinando quais são os blocos padronizados dessa informação. E ele vai fazer isso aos poucos, porque ele não vai chegar agora com 50 relatórios de uma vez e falar, me entrega tudo isso. Então, o que ele está estruturando agora são as indenizações, os aspectos gerais do Conselho, mas a gente sabe que esse ano ou no próximo ano vem um novo bloco de informações estruturadas e isso tende a atingir a totalidade do portal da transparência. Eu acho legal só comentar rapidinho um pouquinho da evolução dessa questão, né? Então, antes dos anos 2000, a prestação de contas era muito formal, bastante voltada para contabilidade, etc. Depois, lá em 2010, o TCU começou a incorporar aspecto de gestão também na avaliação dessa prestação de contas que todos os órgãos da administração faziam, né? Órgãos e entidades. Em 2017, 2018, a gente voltou com um peso forte também para esses aspectos financeiros, de contabilidade e orçamento, além da questão do desempenho. E esse processo inteiro culminou na IN 84/2020, que é a IN que estabelece as formas de prestação de contas, né? E é claro que, assim, eu não falo pelo TCU, né? O TCU são os ministros. Mas, assim, avaliando esse movimento para quem está de fora, né? Parece que a tentativa agora é uma certa customização dessa prestação de contas conforme
o órgão ou entidade que você atua. Então, a própria ADN 216, que o Leopoldo comentou, já é uma expressão, um símbolo desse movimento, né? De tentar mostrar para os conselhos aquilo que faz parte da natureza intrínseca deles e que, portanto, faz sentido esses conselhos disponibilizarem como informação de prestação de contas. Não só o TCU, mas também a sociedade. A parte das indenizações é um exemplo, né? A parte da fiscalização é outro exemplo. Então, isso tudo parece caminhar nesse sentido de uma customização da prestação de contas conforme a natureza do órgão ou entidade. E aí a gente tem nessa 216 uma customização para os conselhos. A própria IN 84, quando o TCU lança, ela atinge todo mundo, mas ele lança também um manual, uma cartilha específica para conselhos de profissão, né? Então é isso que o Getro falou sobre a customização dessa prestação de contas e da transparência para a realidade dos conselhos. Isso tem sido um movimento que o TCU tem feito, acho que muito voltado até para o próprio TCU conhecer as entidades do tipo conselho, porque por muito tempo acredito que o TCU também tenha tido uma certa dúvida, né? Então era algo muito separado do que é a administração direta, e agora o TCU tem compreendido melhor o papel dos conselhos e tem feito, realmente a gente percebe esse movimento de customização. Eu acho que é interessante mencionar a especialização também, né? Desde 2013 que o TCU criou unidades de auditoria especializadas, né? Que tem um foco em cada órgão ou entidade. Então, o pessoal que fiscaliza só a parte de universidades, outro pessoal que fiscaliza só agência de saúde, tem um pedaço que fiscaliza somente, por exemplo, órgãos de infraestrutura ou de inovação. E esse movimento também chegou nos conselhos, né? Eu não me lembro exatamente quando que criou-se uma unidade específica para os conselhos. Eu lembro de uma SESEX Trabalho, Secretaria de Controle Externo, que fiscalizava o trabalho, e dentro da SESEX Trabalho tinha os conselhos, né? E esse movimento continua até hoje, né? Então, hoje tem uma unidade lá no TCU que fiscaliza os conselhos com essa perspectiva mais própria, né? Uma abordagem mais focada nos conselhos, e isso acaba refletindo também na prestação de contas. Dá uma pausa aqui. Se você está gostando do episódio, olha, curta, compartilhe a nossa página, inscreva no nosso canal. É um movimento para que esse conteúdo tão relevante chegue para mais pessoas. E agora eu queria continuar, e eu vi ali que vocês já começaram a citar questões que envolvem fiscalização, parte finalística. E assim, eu fiz um estudo, uma análise interna, e assim, a importância do portal de transparência, e um dado que eu coloco aqui nesse bate-papo, só no portal de transparência da Implanta, são dezenas de milhares de relatórios que envolvem os conselhos, então um volume de aplicação, e o volume de consultas por parte da sociedade ou dos públicos envolvidos assim, aí são dezenas e dezenas de milhares de consultas. Então a gente percebe a importância desse mecanismo, né, dessa prática de transparência na gestão pública. Só que eu imagino a importância, como vocês disseram, de saber comunicar com o público, saber comunicar com o principal ente, que é a sociedade, dentro desse aspecto de prestação de contas. E o que vocês poderiam, assim, salientar de boas práticas? Como, de fato, como endereçar uma explicação ou dados ou informações direcionadas à criação de valor público, demonstrar a importância, de fato, da entidade dentro do contexto aí na cadeia de valor? O que vocês têm a dizer sobre isso? Quais são as principais informações que são mais relevantes nesse contexto aí de transparência, na visão de vocês? Quer começar, cara? Pode ser. Eu acho que nesse aspecto, o importante não é publicar mais. Como você falou, a gente tem milhares ou centenas, né, de relatórios publicados aí por cada conselho e por cada ente público. E nesse ponto, o importante é publicar melhor. É estruturar esses dados, ter a informação de forma que ela seja inteligível pelo público, né? Então, quando você tem um relatório de
contas contábeis, cheio de números, cheio de conta 6.2, isso não diz nada para a sociedade. O que a sociedade quer saber é quanto foi gasto efetivamente com fiscalização, no caso dos conselhos, com indenizações, com viagens, com diárias. Então você tem que qualificar o seu dado. A melhor forma que eu veria de você ter um valor gerado para a sociedade via transparência é a qualificação correta desses dados. Eu gosto muito de fazer uma distinção, cara, e nesse mesmo sentido que o Leopoldo comentou, que a gente tem aqueles 5 princípios básicos da administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? E a publicidade, ela não é apenas um princípio de colocar à disposição da sociedade um monte de informação, igual o Leopoldo falou, mas é tornar também essa informação compreensível para esse cidadão, ok? Então, a partir do momento que eu simplesmente pego o catálogo lá de informações e dados que a lei me obriga a divulgar, eu divulgo de qualquer forma, isso não é publicidade, justamente porque apenas colocar à disposição da sociedade não cumpre o papel da real transparência, que é fazer o cidadão entender o que está acontecendo ou como é que está sendo a atuação daquele conselho naquele período. Então essa pegada, ela é importante justamente para a gente separar o que é a cultura de transparência do que são os artefatos de transparência. Então, os artefatos de transparência, eles são a lista de coisas que você publica, os dados que você publica, a planilha que você joga lá no site, o plano de contas lá do conselho, o plano de salários, isso tudo é artefato. Mas se esses artefatos não tiverem envoltos numa cultura de transparência, de realmente divulgar aquilo que é mais importante para o público-alvo da organização em questão, a gente perde um pouquinho desse cumprimento do princípio da publicidade. Então, veja, do ponto de vista da sociedade, é importante saber quanto que o Conselho gastou em diárias no último ano? Sim. É importante saber quanto que o Conselho e quantos processos o Conselho julgou no último ano? Sim. Mas será que também não é importante a sociedade saber quantos % do orçamento vão para a fiscalização, quantos % é gasto com o próprio Conselho, quantos % vão para a parte de indenizações? Será que não é importante também a sociedade saber quantos profissionais, em termos macro número, né? Quantos profissionais tiveram seus registros cancelados ou ativados ou suspensos durante o último período? Então, e como que o Conselho protege a sociedade contra, por exemplo, o exercício legal da profissão? Quais são os casos, quais são as regras, quais foram os principais avanços normativos que o Conselho teve no último ano, sabe? Quais foram os grandes temas que o Conselho se debruçou e regulou do último exercício? Então, esse tipo de coisa muito mais do que dar um cheque lá em todos os requisitos que a lei já obriga a gente a publicar, é pensar que tipo de informação pode ser mais útil para o cidadão. Então, pensar em valor público é pensar isso. Como é que o meu conselho se posiciona, como que ele gera valor para a sociedade e como que eu me comunico com essa sociedade para mostrar que valor eu agreguei para ela. Tá? É uma tentativa de mostrar que o conselho, e assim, eu falo conselho porque é o nosso tema aqui, né? Mas qualquer organização, inclusive a minha, né? De mostrar que a gente vale mais do que a gente custa, né? E esse é o nosso desafio em última instância. E a tecnologia nesse processo? Queria iniciar esse debate aqui com o Léo. A importância da tecnologia para que, de fato, a transparência ela seja atingida. Em primeiro ponto, falando do mundo atual, sem a tecnologia é impossível ter transparência. A gente não teria chegado no momento que nós estamos, ou teria como prestar essa informação através de diário oficial ou alguma coisa impressa. Né? Seria inviável com o tamanho da máquina hoje pública, e aí, como o Jeto falou, seja só de conselhos ou se a gente for trazer isso para um debate mais amplo, é impossível a gente conseguir ter esse tanto de informação impressa no mundo. Então, a tecnologia ela entra para preencher justamente esse ponto de conseguir prestar a informação. É o primeiro passo. E eu acho que é o passo fundamental, né? A gente conseguir ter acesso a essa informação. Mas sem a tecnologia isso não escala. E aí quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando também que seria impossível ter os conselhos vivendo para prestar transparência, porque eles não fariam mais nada
se esse fosse o único, se eles não tivessem a tecnologia por trás. Então, sistemas integrados ajudam a você conseguir cadastrar as informações que você precisa de gestão do dia a dia do conselho, contratos, viagens, como a gente falou, reuniões, atas, normativos. Então, tudo isso que o conselho faz no dia a dia, a tecnologia ajuda para que seja divulgado de forma transparente, com perdão do trocadilho, né? Com que ele preencha isso dentro de um sistema e esse sistema já consiga gerar informação no portal da transparência, por exemplo. Então, ele automatiza o processo de publicação, reduz intervenção manual e ele qualifica essa informação. Eu acho que ponto importante que foi falado aqui é que para eu divulgar para a sociedade, para eu dar transparência em alguma coisa, eu preciso primeiro gerar essa informação internamente, né? E para gerar informação eu vou ter, né, um processo de trabalho que vai gerar aquela informação. Depois eu preciso consumir aquela informação internamente, ok? Para depois eu conseguir divulgá-la. Então, a tecnologia é tão importante que ela me ajuda não só na parte final aqui da divulgação, mas ela também me ajuda na geração dessa informação e no consumo interno dela. Então, por exemplo, a lei obriga os órgãos e entidades públicas a divulgarem indicadores e metas. Mas para eu divulgar o indicador e meta, eu preciso ter primeiro um indicador e meta e depois eu preciso fazer com que o indicador e meta seja um instrumento de gestão de fato. E aí depois que eu tiver isso, aí eu divulgo, entendeu? Obviamente que se eu não tiver um indicador e meta, não tem como eu divulgar, né? Então, a tecnologia ajuda, inclusive, nisso, né? Quando, por exemplo, a gente tem a tecnologia nos ajudando a montar esses indicadores, nos ajudando a acompanhar as metas, nos ajudando a monitorar o cumprimento dos objetivos, ela ajuda a gente não só nessa parte final, mas também na parte de estruturação do próprio conselho. E, obviamente, pessoal, que, assim, tecnologia hoje é um fator, assim, não vou dizer nem que é o diferencial, vou dizer que é um fator basilar. Se você não tem tecnologia que te ajuda a suprir as suas necessidades, né, você está muito atrasado no jogo. Ah, Getro, mas o setor público a gente não compete com uma outra entidade. É verdade, mas a tecnologia pode te ajudar em várias frentes, inclusive a frente de cumprir as diversas demandas legais que a gente tem para cumprir, né? Sem contar em outras coisas também. A tecnologia ajuda na gestão, na maturidade da gestão, ajuda no rastro das decisões, no rastreio das decisões, ajuda como suporte para a tomada de decisão, né? Ajuda a gente, por exemplo, agora com IA, né? Ajuda a gente também a inovar, a ganhar produtividade. Então, você tem diversos outros benefícios de tecnologia associados. E no setor público, como a gente tem essas demandas de cumprir requisitos legais, a tecnologia também pode ser uma auxiliadora bastante relevante. Queria entrar num ponto. Vocês já abordaram um pouco da questão do portal, mas o que vocês verificam de principais erros? Começando aí com você, Leopoldo. Você que atua aí diretamente com os conselhos, com as demandas, com os desafios, com solicitações. Quais são os principais erros que você verifica ou os desafios nesse processo de transparência? Eu citaria aí a dependência muito grande ainda de planilhas, de relatórios manuais, de esse tipo de procedimento manual. Você ter que toda vez gerar informação para você prestar a transparência. Então, aquilo que nós falamos, né? Quando a transparência vira o fim e não uma parte do processo. Seria o primeiro erro que eu coloco aí. Um outro erro, a própria falta de integração entre as ferramentas. Então, você ter muitas ferramentas espalhadas, cada uma com um pedaço da informação. Então, quando você precisa gerar um único relatório, você tem que consultar em 3, 4 bases diferentes para gerar um relatório, né, que às vezes nem é o relatório mais acessado, mas como ele é obrigatório, você tem que prestar essa informação. E, por último, eu colocaria aí tratar a transparência dentro de um setor isolado dentro do conselho. E quando a gente fala setor, a gente está falando geralmente de uma pessoa, né? Pega um estagiário, pega alguém aí que não tem muita demanda e coloca ele para tratar a transparência. Então, eu vejo que esse seria um erro, porque a transparência ela tem que ser parte aí realmente da cultura do conselho e ela tem que ser pensada aí por todas as áreas. Beleza, na minha visão, essa é a parte técnica, Leopoldo, né?
Eu gostaria só de lembrar que toda tecnologia, ela não é um fim em si mesmo, né? Ela precisa de um propósito, precisa de um objetivo, precisa apontar para algum lugar. Então, o conselho precisa saber de antemão qual é a necessidade, qual é a demanda que ele tem e como que a tecnologia como um instrumento possa suprir. Então, não é a tecnologia pela tecnologia, não é tecnologia para a gente dizer que o conselho é moderninho, tá vendo? Olha como nós somos inovadores, não é isso. Qual é o problema real, de fato, que o teu conselho tem que a tecnologia vai ajudar a resolver? Ah, é transparência? Beleza. Ah, inovação? Beleza. Ah, é um salto enorme de produtividade? É uma diminuição de gargalo, diminuição do tempo de julgamento? O que que é? Qual é a necessidade específica que a tecnologia vai poder ajudar? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Você saber o que é que você precisa para, a partir daí, você ver entre as diversas soluções que você tem possíveis, qual seria a tecnologia mais apropriada para te ajudar a resolver, para te ajudar a resolver aquele problema que você tem. Às vezes, você acha que você precisa de uma tecnologia ultra, mega, hyper power, overpower evaluated, né? E às vezes nem precisa disso tudo, sabe? Às vezes uma tecnologia mais simples resolve. Ou às vezes o contrário, às vezes você acha que uma planilha vai resolver e aí, como o Leopoldo falou, isso te dá no final mais trabalho. Porque você vai ter que checar a informação que foi manual, depois você vai ter que rechecar a informação, depois você vai ter que fazer as emendas, né? Ou melhor, as reemendas, né, Leopoldo? Para emendar não sei o que, não sei o que, para gerar, sabe? Então, às vezes, a tecnologia simples não resolve, às vezes a tecnologia simples resolve. Às vezes a tecnologia muito avançada não resolve, porque você vai estar desperdiçando recursos ao invés de aproveitá-los, e às vezes a tecnologia avançada é a que vai resolver. Então você tem que saber definir bem o seu problema, a sua necessidade, para ir verificar qual tecnologia é mais apropriada para o que você precisa. Sabe uma reflexão que eu faço na lida e e atuando junto com vários conselhos? Eu percebo que sempre tem as suas exceções, mas grande parte dos conselhos fazem um esforço grande, querem ser mais transparentes, mas muitas vezes a falta de transparência nela não está pelo desejo do conselho, mas sim demonstrando uma fragilidade do conselho, por exemplo, de um processo. Uhum. Então, às vezes o processo interno do conselho está desestruturado. Então, vou citar um exemplo prático aqui para a nossa audiência entender. Alguns conselhos não têm um processo, talvez um processo elementar, que é o processo de despesa bem estruturado. Ou seja, os entes atuam de maneira organizada, fazendo o lançamento por cento de custos e no momento pertinente, antes de fazer a liquidação, repassar para o ordenador de despesa, para que aquilo depois resulte de fato no pagamento e tal. E muitos, às vezes, atuam como, olha, já finalizei isso aqui tudo, mas agora eu preciso fazer o lançamento retroativo de alguns processos aqui de pagamentos e tal. Uhum. E aí, naturalmente, a fragilidade do processo ele vai culminar na não transparência, porque não existe milagre. Se o processo não está sendo bem alimentado, estruturado, o reflexo, muitas vezes, vai se apresentar na transparência. Então, eu também coloco uma reflexão aqui da importância da maturidade de gestão por trás, né, desses processos dos conselhos, para que, de fato, chegue-se num grau de maturidade a ponto de cumprir integralmente, e mais do que um cumprimento legal, né? Como a gente citou aqui, de fato demonstrar à sociedade o valor público que aquele processo que o conselho está gerando. Então, eu acredito que esse é um ponto. Mas na visão de vocês, assim, o que vocês que vocês verificam de boas práticas, que você verifica, Leopoldo, que você vê que se destaca, ou formatos ou desenhos institucionais que facilitam esse processo? Conectando com o ponto anterior, seria primeiro a gente pensar na transparência como parte da cultura do conselho, do órgão. Se a gente fala que depender de planilhas e processos manuais é ruim, então, antagonizando a isso, a automatização vem como uma solução. Então, a automatização tanto desses processos que a gente conversou, da gestão diária do conselho, e isso indo para um sistema de gestão integrado que possa publicar a transparência de forma imediata,
né? Até porque, para os gestores, no geral, a transparência ela é ingrata, porque a transparência ela nunca vai viralizar, né? Mas a falta dela vai, a corrupção vai. Então, muitas vezes, ela não vai ter uma visibilidade, né? Ninguém vai ter uma visibilidade muito grande por ser transparente, porque ele está fazendo uma obrigação dele. Então, nesse sentido, eu acho que é importante que a gente entender que quando a transparência funciona, ninguém vai perceber. Mas quando ela não funcionar, todo mundo vai ver, né? Então, acho que o que fica é isso, automatizar esses processos, ter esses processos maduros e você ter sistemas integrados de gestão. Legal. Eu acho que o Leopoldo falou bem, eu não tenho muito mais o que acrescentar, talvez apenas a importância da liderança do conselho se engajar nesse processo, sabe? O presidente do conselho, isso precisa ser uma pauta da gestão dele, uma pauta do conselho. Ele precisa se envolver, ele precisa cobrar, ele precisa perguntar, ele precisa monitorar, precisa saber como é que tá, precisa questionar, precisa cobrar. Porque a partir do momento que a alta cúpula do conselho está preocupada com esse tema, então isso passa uma mensagem importante, né? Então, o patrocínio da alta gestão, da liderança principal do conselho, é um ponto importante para que esse tema finalmente seja assim, tenha evolução, né, dentro do conselho. Então, a gente estava conversando mais cedo sobre o Acórdão 648 de 2024 e você tem um retrato ali de todos os conselhos naquele período. Mas se o TCU fizesse uma outra avaliação num futuro breve, né, seu conselho teria evoluído ou involuído? Tá? E essa eventual evolução, ela seria uma evolução compatível com o tempo que decorreu desde 2024 ou não? Então, essa é uma pergunta que eu acho que tem que ser feito e o patrocínio, o engajamento da alta administração, da liderança no conselho é fundamental para esse tema poder avançar. Foi interessante esse Acórdão 1648, porque dentro desse universo de conselhos, aqui no dia a dia, a gente viu uma movimentação muito grande. E eu lembro de um caso de um conselho que ele se sentiu elefante na árvore. Nem ele sabia como ele chegou lá, né? O TCU falou que tinha sido uma boa prática e ele falou, beleza, tá todo o meu... Todo mundo olhando para mim, agora como é que eu me mantenho aqui? Né? Então o conselho nos procurou e falou, olha, eu tive uma nota boa, mas eu sei que eu tenho falhas aqui e eu preciso corrigi-las. Como eu faço? Então, aconteceu muito esse movimento também, né, que o Getro falou, alguns conselhos podem ter, depois é claro que a poeira vai abaixando, alguns conselhos vão retornando para o status quo, alguns órgãos vão ficando deixando de lado, mas muitos deles se movimentaram para poder assumir esse protagonismo também. Inclusive porque o TCU, na época, falou que ia divulgar depois uma tabela com quais eram os conselhos com uma luzinha verde, uma amarela e uma vermelha de transparência. Então, muitos se movimentaram nesse sentido de poder ser bem visto, né, pelos pares. Então, foi um movimento bastante interessante que a gente teve. E um outro ponto aqui que eu queria colocar e quais são os riscos, de uma maneira geral, que vocês enxergam da não transparência? Seja em termos legais, seja em termos institucionais. O que pode acontecer com uma instituição pública ou um conselho que não é transparente, que não cumpre a lei de transparência e que não faz a devida prestação de contas? Tá, eu acho que a questão da responsabilização é meio assim, claro que isso vai acontecer, né? Já que é uma postura de não transparência, é uma postura frontalmente contra a lei, contra a Constituição, contra os princípios da República que a gente começou falando, né? Então, além disso, né, além dessa questão, você tem outras questões que também podem acabar acontecendo. Um exemplo seria a própria perda de legitimidade do conselho, sabe? A partir do momento que o profissional ele paga uma anuidade para o conselho e ele não sabe, né, o que é feito aquela anuidade, ou ele não vê valor na atuação do conselho, né, ou ele acha que o conselho dele não atua onde deveria atuar, se a sociedade não percebe que aquele conselho tem uma atuação importante para protegê-la, a perda de legitimidade é um dos fatores principais que pode acontecer. E com a perda da legitimidade vem outras consequências, eventualmente até a extinção.
do conselho. E não é apenas um conselho específico, porque pega todo mundo, né? Se um conselho fica extinto, todo o ecossistema de conselho também é posto em xeque pela sociedade, pela imprensa, e tudo isso pode levar a uma nova situação, um novo equilíbrio, vamos dizer assim, onde os conselhos como um todo podem ficar vulneráveis. Acredito que o Getro foi bem na linha que eu iria, né? Falando de forma filosófica, é o risco realmente de um colapso do sistema, né? Se você tem um conselho que não cumpre os normativos da transparência, como é que você cobra isso do seu profissional? Então, se o seu conselho não cumpre, seu profissional não cumpre, consequentemente, aqueles que utilizam o serviço não cumprem. Então, é o que a gente tem visto um pouco, né? Muito na nossa sociedade. O risco de um colapso geral, porque a gente muitas vezes não acredita mais no sistema e acha que se eu não posso, e você vê isso, começa a viralizar através de vídeos, né, no Instagram, se eu não posso confiar no sistema, eu tenho que saber usar o sistema. E aí você começa a utilizar de brechas para poder tirar proveito próprio do sistema. Então, acho que o risco realmente é muito grande se a gente deixar cair para esse lado e seguir sem rumo. Me surgiu uma pergunta aqui, Léo. Você, como um especialista na área, o que você está percebendo, assim, um futuro dessa temática, inclusive na parte de tecnologia? O que você está vendo aí de evolução? O que você imagina de ferramentas ou de formatos que nos próximos anos estarão à disposição aí da sociedade, dos conselhos? Como é que você vê aí a evolução dessa temática? Acho que não tem outro tema atualmente que não seja a inteligência artificial. Se a gente pegar há 2 anos atrás, era muito incipiente e hoje talvez 90% dos profissionais não vivam sem. A gente está desaprendendo até a escrever, diria eu, e a conversar, porque hoje eu escrevo um texto em IA, mando para você, que vai pedir para a IA ler e responder. Então, na verdade, a minha IA conversa com a sua, e eu acho que essa é a tendência muito forte para os próximos anos, a gente ter a IA cada vez mais robusta e, consequentemente, essas análises devem começar a ser feitas pela IA, e aí sim a gente conseguir, né, depois desse... a gente costuma fazer isso, né? Sempre vai de um extremo para outro, né? Então a gente está saindo de um extremo onde a gente não tinha IA e agora tudo é IA, até a gente conseguir chegar num ponto em comum ali no centro. Então, em algum momento, a IA vai trabalhar para fazer essa análise e a gente vai conseguir ter resultados melhores, dar transparência, comparações entre conselhos, entender por que o conselho A gasta 80% da sua verba fazendo tal ação, enquanto o conselho B alcança o mesmo objetivo gastando 20%. Então, isso vai melhorar a gestão como um todo, não só dos conselhos, mas falando do nosso universo, eu acredito que esse é o caminho. Aí, a melhorar aquilo que a gente consegue fazer, entender por que é feito de tal forma e conseguir transformar isso em boas práticas gerais. Eu já te passo a palavra, Getro, mas eu vi uma reportagem que eu achei bem interessante. Infelizmente, eu esqueci o nome da pessoa que fez e maiores detalhes, mas no contexto aqui eu acho que vai ficar interessante. Se eu não me engano, foi um jornalista ou uma pessoa física. Não sei se vocês viram essa reportagem. Ele criou vários robôs e conectou com bases de diferentes entes da administração pública, INSS, Receita Federal e etc., e fez uma espécie de auditoria confrontando informações, e ele mesmo descobriu algumas fragilidades e até fraudes só cruzando as informações de pessoas físicas com recursos envolvidos. E eu achei super interessante, que é o potencial da tecnologia, inclusive à disposição da sociedade, de modo a ajudar nessa transparência pública. Você, Getro, o que você vê como tendência aí nessa área? Eu acho que essa questão que você comentou, Renato, é por aí mesmo. Porque lembra que os recursos são da sociedade, então ela também tem o interesse de fiscalizar, certo? E a gente chama isso lá
de controle social, né? Então, se digitar esse termo lá na literatura, você vai ver aos montes. E a lei, a lei de acesso à informação, um dos objetivos dela também tem a ver com isso, né? Também tem a ver com disponibilizar informação para que a própria sociedade faça as avaliações que ela acha que tem que fazer, né? E nesse sentido, eu acho que um outro debate que a gente já está tendo e que talvez cresça, e agora, como o Leopoldo falou com o IA, é o debate sobre disponibilização de informações em dados em tempo real para o cidadão. Tá? Hoje você tem os prazos legais, né? Dependendo da informação, 30 dias, foi uma informação contábil, às vezes até mais, etc. Mas cada vez mais nós vamos ser pressionados para liberar informação em tempo real para o cidadão. Até, assim, não somente por isso, tá? Mas também pelas fake news. Né? Quando você fala de fake news, uma das formas de combater é a pessoa interessada conseguir encontrar informação confiável, na fonte confiável, num tempo curto. Né? Então, se abre-se uma fake news contra um conselho aqui e o conselho demorar a próxima sessão plenária para aprovar uma nota para responder, já era, entendeu? Já foi, a fake news já se alastrou. Então, se sai uma fake news hoje, uma pessoa interessada deveria, por exemplo, encontrar no próprio site do conselho a informação fidedigna para, a partir daí, conseguir tirar a conclusão. Se essa informação não está lá, e aí? Então, não só pela fake news, mas também por causa da fake news, a gente tem outros fatores que influenciam esse debate, como a própria possibilidade. Se eu posso disponibilizar a informação antes, por que não, né? A gente também tem outras questões como a questão democrática, né? Será que se eu posso divulgar a informação antes e eu demoro 60 dias para responder, isso é democracia, né? Eu estou fortalecendo a democracia ou estou diminuindo? O tempo que está acelerando, a sociedade é cada vez mais instantânea, mais imediatista. Será que a sociedade vai esperar 15 dias para ter essa informação, que é o prazo inicial da lei, por exemplo, entendeu? Poxa, eu mudei de casa recentemente, a companhia de energia demorou 5 dias úteis para ligar a minha energia, eu já achei que ia, sabe? Imagina o resto da sociedade de maneira geral, né? Então nós estamos em mudanças sociais, em mudanças, sei lá, até econômicas, mudanças culturais, que estão influenciando a gente a disponibilizar cada vez mais dados de informação em tempo real. E essas mudanças, entre as quais a gente tem o fenômeno das fake news, são mudanças que vão pressionar órgãos e entidades públicos a divulgar informação cada vez mais em tempo real, na minha visão. Muito bom. Estamos partindo aqui para o nosso, infelizmente, para o nosso encerramento. O papo está muito interessante, mas nós temos que finalizar aqui o nosso podcast. Queria começar com você, Léo. Se você tivesse que dar um único conselho, né, para uma organização pública e para um próprio conselho profissional, para de fato ajudar, para de fato avançar na transparência pública, mas não pode ser 5, não pode ser cumpre 14 pontos, dentre eles, não, é um. Se fosse um único conselho, qual seria ele? Invista na transparência dentro do conselho. Como o Getro falou, patrocine isso, né? Fomente essa cultura dentro do conselho. Getro. Conselho. Um conselho é que essa pessoa está gerenciando recursos que não são dela, né? Então ela vai ter que ter um zelo adicional nessa gestão. Não basta gerir bem, você vai ter que demonstrar que você geriu bem. E isso envolve a transparência. Léo, sugestão de leitura aí para os colegas que querem aprofundar um pouco mais sobre a temática, querem conhecer mais sobre transparência pública, tem algum desafio, quer avançar num processo interno do conselho, o que você sugere aí para as pessoas que querem continuar e fortalecer, como vocês disseram, esse aculturamento, esse processo contínuo dentro do conselho? Eu vejo que está bem quente aí, bem recente, a ADN 216 e a Portaria 10, né, o boletim da CGSEX sobre a Portaria 10, que tratando da ADN 216. Então, diria para ler esses normativos, entender o que a solicitação aí, tanto para prestação de contas, que está na ADN 216, tanto quanto para o portal da transparência. Então, eu partiria para isso, que é o mais recente, né? Já entendeu a lei, então agora vamos entender a ADN 216, que para os próximos anos eu acredito que vai ser o que vem na esteira aí pelo TCU. Getro Coutinho.
Cara, para mim, assim, eu acho que vale a pena rever a lei, lei de acesso à informação, sabe? Eu reviso a lei de tempos em tempos, né? Então, acho que a pessoa que está começando mais recentemente também tem que dar uma olhadinha lá. E acho que o Acórdão 1648, né, Leopoldo? Que a gente conversou aqui também, acho que é um bom ponto de partida. Se você acompanhar o Acórdão 648, né? Ele tem 3 partes, né? O relatório, o voto e o acórdão. Então, o relatório é a parte da auditoria em si, né? Que o tribunal fez. Aí depois você tem o voto, que é o ministro relator que leva para o plenário, e o acórdão, que é a decisão final de todos os 9 ministros, né? Então, se você entender esse acórdão, o relatório, o voto e o acórdão, que é a peça final, e se você conseguir ler o acórdão com a lei do lado, eu acho que isso já vai dar alguns insights bastante interessantes sobre isso, sobre transparência nos conselhos. E se alguém quiser acompanhar mais vocês dois, obter maiores informações com vocês dois, fala um pouquinho aí Léo, do próximo curso de Governo Aberto, onde vocês dois estarão aí lecionando e ajudando os conselhos. Explica um pouquinho como é que é a dinâmica, como é que vai ser a temática local. Faz um convite aí para os colegas que estão nos assistindo. Bom, nós estamos indo agora para nossa terceira turma do curso de Governo Aberto. Nós tivemos 2 edições aqui em Brasília. A terceira edição vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de maio. É uma grande oportunidade não só para conhecer mais sobre transparência. Nesse curso a gente fala não só sobre a parte da legislação em si, mas sobre a parte prática, como estruturar um portal da transparência, como você estrutura os menus, quais são as informações obrigatórias que tem que ter e aonde você pode conseguir isso dentro dos sistemas da Implanta. Então, nós estruturamos todo o portal da transparência, né? Mas é uma oportunidade também para você conhecer outros conselhos que estão passando, talvez, ou já passaram pela mesma situação que você, no ponto que você está da transparência, ter essa troca de informação, conhecer aquilo que está sendo feito. Então é uma oportunidade para realmente a gente criar não só essa cultura individual dos conselhos, mas dentro desse ecossistema. É um curso que a gente tem tido uma excelente aceitação por parte dos conselhos, tem sido bastante proveitoso. Muitos, inclusive, depois falam: poxa, a gente foi no curso e melhorou bastante aqui dentro, a gente entendeu, a gente está conseguindo aplicar. Então, fica o convite, 6, 7 e 8 de maio, a terceira turma do Governo Aberto. Getro. Legal. Bom, eu acho que é importante a gente conhecer bem esses conceitos, né, Renato? Conhecer o conceito de governo aberto, de governança, de dados abertos, os requisitos da lei, a interação com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que também é um desafio adicional que a gente teve recente, né? Os conselhos têm algumas situações em que a questão da lei e a LGPD traz alguns desafios hermenêuticos e interpretativos e também de aplicação prática. Então, entender esses conceitos é muito importante e a tentativa, então, é sempre de auxiliar no entendimento atual sobre esses conceitos todos e por que eles são importantes, né? Então, eu costumo dizer que quando você faz uma coisa por obrigação, você faz, mas você faz para cumprir a obrigação. Mas quando você entende a importância, você faz porque é importante. E isso traz uma mudança de postura que eu acho que é bastante salutar. É isso aí, pessoal. Para os colegas que estão nos acompanhando, os gestores, conselheiros, quer conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos, eu vou pedir para a equipe técnica deixar na página o link para que vocês conheçam. Nós temos aí cursos em várias áreas: governança, governança financeira, contábil, patrimonial, transparência. Então, acesse o nosso site para que você conheça os nossos cursos. Queria chamar a atenção de um evento que a gente está construindo de maneira muito zelosa. A gente está bastante animado, que nós vamos fazer uma imersão da Implanta, conectando todos essas grandes temáticas, os desafios dos conselhos, envolvendo tecnologia, processo e principalmente investimento em pessoas. Será no dia 5, 6 e 7 de agosto. Também o link estará aí para vocês. E por fim, para fechar aqui
o nosso podcast. Getro, os colegas que querem acompanhar você, tem alguma sugestão? Redes sociais, aonde as pessoas podem te encontrar? Tem, eu acho que o caminho mais fácil é pelo meu Instagram, é @GetroCM, JETROC, de casa M de Maria, GetroCM. Eu não sou muito ativo lá, eu confesso, mas se você me mandar uma mensagem direta lá, uma DM, eu vou ver mais cedo ou mais tarde e vou responder. Então, esse é o melhor contato. Tá certo. Leopoldo. No meu caso, pode me encontrar no LinkedIn, Leopoldo Matias. Não existem muitos Leopoldos no Brasil, então fica fácil. Legal. E muito menos Getro. Eu pensei nisso, né? Tá certo. E para que vocês, caso queiram também me acompanhar, vocês me encontram também no LinkedIn, no Instagram, Renato M. Teixeira. Vocês vão conseguir me achar e lá a gente sempre trazendo aí o que tem de novidades, últimos movimentos, demandas que envolvem aí os conselhos. Temos os hobbies pessoais também, e aí é interessante a gente sair também desse universo profissional, porque por trás, né, Getro, tem sempre aí coisas bem... pessoa, né? Tem várias coisas interessantes. Então é isso. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês dois, tá? Gostei muito do papo. Muito obrigado, Leopoldo. Muito obrigado, Getro. Até a próxima. E para os colegas que estão nos assistindo, um forte abraço e até a próxima. Estamos fechando aqui mais um episódio do Conexão Implanta. Valeu!